Então, e a gente vai dar continuidade, né? Apresentando Cristo nas profecias bíblicas do Antigo Testamento e o seu cumprimento ali no Novo Testamento. A pergunta, dando continuidade, tem uma pergunta que diz assim: em que profecia são preditos a vida, o sofrimento e a morte de Cristo? Aqui já fala, né? Isaías 53. Será que tem algum outro capítulo que fale tão explicitamente assim, diretamente e tão, de forma tão extensa do que o capítulo 53 de Isaías? O que é que diz lá em Isaías 53, nosso pastor? Vamos lá. Isaías 53 é um capítulo clássico, né? Que fala sobre a vida e a missão do Messias, né? E para levar em consideração o tema que a gente está estudando, Jesus em toda a Escritura, o texto de Isaías 53 é uma escritura do Antigo Testamento, né? Uhum. E aqui nós já encontramos a descrição de Jesus e a sua missão. Vou ler aqui alguns versos, a partir do verso 1. O profeta do Senhor já diz assim, ó: quem creu na nossa pregação e quem foi revelado o braço forte do Senhor, porque foi subindo como renovo perante ele, como uma raiz de terra seca, e não tinha aparência ou formosura. Olhámo-lo, mas nenhuma beleza havia que nos agradasse. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homens de dores e que sabe o que é padecer. E como um quem os homens escondem o rosto, era desprezado e dele não fizemos caso. Então, nesses 3 primeiros versos já fala sobre a rejeição que Jesus sofreria aqui por parte do judeu. E aqui no versículo 6 fala sobre a sua missão. Verso 6 diz assim, ó: todos nós andávamos desgarrado como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos. Ele foi oprimido, humilhado, mas não abriu a sua boca. Como um cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Então ele fala um pouquinho sobre a missão de Cristo aqui, né? Ele foi rejeitado, ele foi desprezado, mas esse povo que andava arredio, né? Cada um por um lugar perdido, fez cair sobre Jesus, sobre os seus ombros, todo o peso da culpa e do pecado, e então ele faz a unificação dos povos, né? Através do seu sacrifício, né? Sacrifício na cruz do Calvário. Ok. E é interessante notar que lá em... Posso só completar? Pode O verso completar. 11, aí o verso 11 fala aqui sobre a recompensa da sua missão. Vê, fala sobre quem ele é, a sua missão, e o verso 11 fala sobre a recompensa da sua missão. Diz assim o verso 11, ó: ele verá o fruto do seu penoso trabalho e de sua alma ficará satisfeito. O meu povo, o meu servo, o justo, como o seu conhecimento justificará a muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Então, aqui a Escritura, no Antigo Testamento, está falando sobre quem é o Messias, qual a missão do Messias e qual o fruto do Messias, né? Messias seria rejeitado, Jesus o foi. O Messias morreria, e assim como uma ovelha muda perante seus tosqueadores, Jesus o foi. E Jesus também colhe o fruto de muitos, aqui diz, que acreditariam na sua palavra e também no seu sacrifício vicário. É interessante porque o Novo Testamento ele complementa, né, aquele que já foi escrito, né? Porque lá em João, capítulo 1, o verso 9, 10 e 11, né? O 10 e o 11, né? O verbo estava no mundo, o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu e os seus não o receberam, né? Então, é um cumprimento, praticamente um cumprimento daquilo, né? Que estava escrito lá em Isaías 53, né? Verso 1, 2, o 3, né? Quando diz que ele era desprezado, o mais rejeitado, né? Entre os homens, né? Então, faz-se sentido, né? Esses textos que o É o nosso pastor... complemento, né? Interessante mesmo. Vamos lá. Em que texto bíblico é previsto o preço da traição de Cristo, né? A gente tem um comentário de Paulo Henrique.
Vamos continuar a nossa conversa aqui e depois a gente volta para o comentário polêmico. Eu ia colocar. Chegou aí no WhatsApp, né? Tá aí no WhatsApp, né? Pronto. Então, em que texto bíblico é previsto o preço da traição de Cristo? Em Uhum. Zacarias, capítulo 11, verso 12, tem uma expressão, tem uma profecia também do Antigo Testamento que faz essa alusão, que mostra que Jesus seria então traído. Essa previsão está nesse texto. Você pode ler aí, Zacarias 11, verso 12. Tu quer, lê aí pra gente, Zacarias 11:12, nosso amigo Leandro. Eu ainda faria questão dele ler o verso 13 também. Está escrito: Ele disse: Se vos parece bem, dai-me o meu salário. Se não deixai-o, pesaram, pois por meu salário, 30 moedas de prata. Então o Senhor me disse: Arroja isso ao oleiro, esse magnífico preço, em que fui avaliado por eles. Tomei as 30 moedas de prata e as rojei ao oleiro, na casa do Senhor. É interessante, né? Porque o verso 13 diz: Arroja isso ao oleiro, esse magnífico preço em que fui avaliado por ele. Então Jesus, ele praticamente ali foi entregue, né? Por 30 moedas de prata. Então, e isso se cumpre lá em Mateus capítulo 26 e do verso 15, certo? Então, em quais salmos profetizadas as palavras de Cristo quando agonizante, né? Quais são os salmos que são profetizados as palavras de Cristo quando agonizante, né? Tem aí, pastor, algum texto? Tem. Falando sobre o Salmo. O Salmo 31, verso 5, vai nos dar uma norte sobre isso. Vamos ler sobre esse contexto para ver essa questão sobre Cristo agonizando, né? Cristo agonizando. Salmo 31, verso 5. Posso ler aqui já? Pode ler. Diz assim, amigos, a palavra de Deus. Nas tuas mãos eu entrego o meu espírito. Tu me remistes, Senhor, Deus da verdade. Então você vê nessa poesia de Davi, na verdade é uma profecia exatamente como Cristo falou na cruz do Calvário, né? Em tuas mãos, ó Pai, eu entrego o meu espírito. Então vê que a Bíblia já traz esse tipo, essas palavras, né? De Jesus ali na cruz do Calvário. Então Jesus até naquele momento ele foi fiel à Bíblia, cumprindo a profecia escrita através do Salmo de Davi. E tem outra parte também, Gleison, interessante, e amigos ouvintes, também para o pessoal da internet, que é o Salmo de número 22. 22. Salmo 22, ele traduz o que Cristo também falou, né? Na verdade, não é nenhuma tradução, é uma profecia, porque o Salmo foi escrito muito tempo antes da vinda do Messias a este mundo. Vê como é que começa o Salmo 22, diz assim: Deus meu, por que me desamparastes? Porque se acham longe de mim a salvação, as palavras de meu bramido. Então você vê, né? Jesus agonizando mais uma vez, sentindo a separação entre Deus e ele. Porque ele se fez pecado de acordo com Paulo, né? Uhum. Então ele agora sente a agonia da separação com o Pai, porque ele é o perfeito sacrifício, ele se faz pecado para que nós pudéssemos ter vida, que é a conexão de novo com Isaías 53, né? Uhum, Sobre as suas exatamente. chagas nós somos Curados, curados. né? É interessante que o título que deram para esse capítulo 22 de Salmos, é Sofrimento e Vitória do Messias, né? Se a gente for lá para o verso 18, eu acho que a gente não tem uma pergunta relacionada a, a esse texto, né? O verso 18 do mesmo capítulo que o pastor leu, né? O versículo 1 diz: Partem entre si as minhas vestes e sobre a minha túnica deitam sorte. Sorte. Então já é outra profecia aqui predita, né, nos Salmos, que se cumpriu com Cristo Jesus ali na cruz do Calvário, né? Agora, outra pergunta que eu faço é: como a ressurreição de Cristo é predita nos Salmos?
tem algum outro salmo que prediz essa profecia, né, que fala sobre a ressurreição de Cristo nos Salmos? Muito interessante, né, Gleice? A gente vê a narrativa do Velho Testamento, né? Sobre Cristo, né? Então, a ver que a Bíblia já vai preparando, falando sobre quem é o Messias, o que ele viveria aqui na Terra, qual sua missão, qual seria o fruto, qual era a sua agonia, que era se formar, ser pecado, para que a gente fosse salvo. Mas também fala sobre a vitória, sobre a morte, e aqui, explicitamente, no Salmo de número 2, né? Salmo 2 e o verso 7 vai trazer agora a resposta sobre a ressurreição, né? Como Cristo venceu a morte. Diz assim: proclamai o decreto do Senhor. Ele me disse: tu és meu filho e hoje eu te gerei. Ou seja, Cristo retornando ao céu, né? E ele sendo recebendo pelo Pai. Exatamente. E lá em Atos, ele cita, né, esse Salmo 2. Vê, lá em Atos, capítulo 13, no versículo 33. Como Deus a cumpriu plenamente a nós, seus filhos, ressuscitando a Jesus, como também está escrito no Salmo 2, né? Então ele já diz, né? O Salmo 2 foi o capítulo 2 que o pastor leu aqui. Tu és meu filho, eu hoje te gerei. Né? E ele ainda diz mais, no verso 35. Por isso também diz em outro salmo: não permitirás que o teu santo veja corrupção. Que eu acho que é a próxima pergunta que eu vou fazer aqui. Em que salmo é novamente profetizada a sua ressurreição? Ó, tem um salmo, eu vou fugir aqui um pouquinho do roteiro, viu? Pode. Salmo 24, verso 7 ao verso 10 também traz essa expressão, Cristo voltando ao céu para assumir a sua nova função. Nova no sentido de começar ali uma função de juiz. Ele entra e é recebido no céu. Esse salmo também é um salmo profético que narra esse recebimento de Jesus no céu. Salmo 24, versos 7 a 10. Eu vou ler para vocês assim. Porque se levantará... Oh, perdão, estou em Mateus. Salmo 24, versos 7 a 10. Diz assim: levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Quem é o Rei da Glória? O Senhor forte e poderoso. O Senhor poderoso nas batalhas. Levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Quem é o Rei da Glória? O Senhor dos Exércitos. Ele é o Rei da Glória. Lá no Salmo 16, 10, né? Pois não deixarás a minha alma na morte, nem permitirás que o teu santo veja corrupção. Interessante que lá em Atos capítulo 2, verso 25 a 31, né, depois, ali no discurso de Pedro, né, então todos conhecem, né, depois do seu discurso, várias pessoas creram, né, na mensagem ali dos apóstolos e receberam o batismo. Né? Só naquela pregação de Pedro teve 3.000 batizados. Né? Quando o apóstolo Pedro, ele mencionou nessas palavras, no verso 25 a 31, né, quando diz: porque a respeito dele diz Davi, né? Diante de mim via sempre o Senhor, porque está à minha direita para que eu não seja abalado. Deixa eu só pular aqui os versos para que eu não leia tudo e possa demorar mais tempo aqui, né? Aí o verso 27, né? Porque não deixarás a minha alma na morte, nem permitirás que o teu santo veja corrupção. Né? Ok, verso 29. Irmãos, seja-me permitido dizer-vos claramente a respeito do patriarca Davi, que ele morreu e foi sepultado, e o seu túmulo permanece entre nós até hoje. Sendo, pois, profeta e sabendo que Deus lhe havia jurado que um dos seus descendentes se assentaria ao seu trono. Prevendo isto, referiu-se à ressurreição de Cristo, que nem foi deixado na morte, nem o seu corpo experimentou corrupção. Então, quando o texto fala assim, pastor, né,
que não permitirás que o teu santo veja corrupção. Vocês podem me dizer assim, em que sentido ele está falando assim? Sabe dizer? Tá vendo aí, ó? As ovelhas encurralando o pastor. Mas, amiga, aqui esse salmo davídico, né? É um salmo profético. Quando ele fala da corrupção, ele está falando ali da consequência do pecado, né? Da consequência do pecado. Porque Jesus não cometeu pecado. E ele se tornou pecado. Como é que isso aconteceu, né? Se ele não fez e se tornou para pagar o que nós fizemos e que nós merecíamos, né? Que é a morte. Quando o salmista diz assim, não vai ver a corrupção, no sentido de que Jesus, por final, ele não vai ter a consequência do pecado. E se nós estivermos em Cristo, também não teremos, né? Que é a paga, né? O que merecemos, né? A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Então, essa é a paga do pecado, é a morte, a corrupção, a perdição. Jesus, ele ressuscita ao terceiro dia e ele agora tem as chaves do inferno, porque ele já tinha sendo Deus, agora ele tem digamos assim, por mérito, porque ele venceu e a vitória dele é condicional a quem crer nele, né? A quem está nele é nova criatura. E aí passa pelo batismo, pela vida em Cristo, a novidade de vida, e vai desaguar no seu retorno para morarmos para sempre com ele, né? 1000 anos no céu e a nova terra aqui. Então, esses são os períodos, né? A justificação, quando eu olho para o passado, eu vejo que Cristo me salvou. Eu sou nova criatura. Quando eu estou no presente, ele está me salvando, santificando a cada dia, me tornando mais semelhante a Cristo. E quando ele voltar, meu corpo será glorificado para não ver mais a corrupção. Tanto é que volta lá, né? Paulo falando sobre corrupção de novo, né? Aquilo que é corruptível vai se revestir de quê? Incorruptibilidade. De incorruptibilidade. Ok. A gente teria tantos textos aqui para abordar, né, sobre as profecias a respeito de Jesus Cristo, né? Tanto do seu batismo, do seu nascimento, o local onde ele ia nascer, né, até da Virgem ali, enfim. Teríamos aqui textos para passar basicamente uma tarde toda aqui em discussão, né? Eu lembro até de João, né? João finalizando, desculpa interromper, ele finaliza o evangelho dele, e ele diz assim, se tudo fosse relatado do que Cristo fez, não caberiam em todos os livros escritos, né? Então, isso. Imagina, tem assunto, tem conteúdo bastante, né? A gente tem o Paulo Henrique, ele fez um comentário, mandou para nós, né? E eu vou deixar que ele complemente tudo isso aqui que a gente está falando com mais alguns outros textos, né? E na volta, eu queria fazer uma pergunta aqui para o pastor, né? É uma pergunta que não foi combinada. Mas é isso. Eu vou tentar ainda elaborar, né? A pergunta como a aqui. última pergunta também não foi combinada, né? Não foi, né? Vou tentar aqui elaborar a pergunta, né? Porque ainda, né, não dá-se para entender. Eu ainda queria entender essa pergunta aqui que veio na minha mente. Então, na volta, a gente vem com essa pergunta. Vou deixar o comentário do Paulo Henrique, né? E é isso. Everton, você pode soltar aí o comentário do Paulo Henrique? Cristo em toda a Escritura. Interessante notarmos que Jesus Cristo aparece em toda a Escritura, desde seu nascimento, sua morte e ressurreição, e por que não dizer também da sua volta, que isso acontecerá em breve. Miqueias, no capítulo 5, verso 2, já falava a respeito, o profeta, do nascimento de Jesus, que se daria em Belém, Belém de Judá. Então, em Lucas 2, do 1 ao 7, se tem esse acontecimento, né? Jesus, de fato, nasce em Belém, da Judéia. Em Isaías 7, verso 14, fala do nascimento virginal de Cristo. E isso você vê no Novo Testamento, em Mateus capítulo 1, verso 23, que se dá, né? Jesus nasce de uma virgem. Gênesis capítulo 49, verso 8 ao 10, fala da linhagem de Jesus que viria de Judá. E de fato, quando você vai lá em Lucas capítulo 1, verso 30 ao 32, tem essa comprovância, que Jesus de fato veio da linhagem de Judá. Em Números 24, verso 17, fala a respeito da estrela que procederia de Jacó, uma estrela brilharia. E através dessa profecia, aqueles homens sábios
foram guiados, né, até ali onde Jesus estava, que a estrela estava indicando. Então, uma estrela procedeu ali de Judá. Está lá em Mateus capítulo 2, verso 1 e 2. O ministério do Messias também, de Cristo, né, foi predito com antecedência. Fala que ele pregaria as boas novas, ele libertaria os cativos, ele restauraria a visão aos cegos, enfim, fala do ministério dele. E você vê essa comprovância, tanto Isaías 61, verso 1 ao 3, fala isso, essa profecia, como você vê, de fato, essa profecia acontecendo ali em Lucas, capítulo 4, versos 16 ao 21. Traído por um amigo, na escritura lá em Salmo 55, verso 12 ao 14, fala que ele seria traído por um amigo. Esse amigo seria um dos discípulos ali. E você encontra a comprovância dessa profecia lá em Mateus capítulo 26, verso 47 ao 50. Ele também seria vendido por 30 moedas de prata, o dinheiro usado na compra de que foi usado, né, posteriormente na compra de um campo de oleiro. Então essa profecia, que ele seria vendido por 30 moedas, está lá em Zacarias 11, verso 12 e 13. E você vê a comprovância lá em Mateus capítulo 27, do 3 até o verso 9. Ele seria levado como cordeiro para o matadouro. Essa profecia está ali no livro do profeta Isaías, no capítulo 53, verso 4 ao 7. João Batista, o profeta, aponta Jesus como Cordeiro de Deus. Isso você vê lá em João capítulo 1, verso 29. Em Atos capítulo 8, verso 32 a 35, também está essa comprovância que Jesus, falando dele, né, como Cordeiro que carrega o pecado do mundo. As mãos e os pés de Jesus seriam transpassados. Você vê isso lá em Salmo 22, verso 16. Era uma profecia e de fato teve esse cumprimento, né, em Lucas capítulo 23, verso 33 e 24, capítulo 24, verso 39, você vê essa comprovância. Suas vestes seriam repartidas, soldados lançariam sorte sobre a sua túnica, está lá em Salmos 22, verso 18. Em Mateus 27, 35, tem essa comprovância. As últimas palavras de Cristo ali na cruz: Deus meu, por que me desamparaste? Ali no Salmo 22, verso 1, a profecia deixou ali registrado que Cristo pronunciaria essas palavras ali na cruz. Em Mateus 27, 46 tem essa comprovância. Nenhum osso de Cristo seria quebrado. Está lá no Salmo 34, verso 20. Em João 19, 36 tem essa comprovância dessa profecia. Isaías 53, verso 9, ele seria sepultado numa sepultura de rico. E lá em Mateus 27, o verso 57 até o 60 relata este fato. Salmo 16, verso 10 fala da sua ressurreição. E em Mateus 28, verso 2 ao 7, comprova isso. Então, Jesus está em toda a Escritura. Não só veio segundo as Escrituras, mas viveu segundo o que a Escritura já predizia. Viveu, morreu, ressuscitou conforme as Escrituras já predizia esse fato. Acabou aí. Então, como vocês viram aí, né? Quantas e quantas profecias, né, que apontavam para o Messias, né, a Jesus Cristo, né? E a gente temos mais dois últimos textos aqui para ler para você, e agora predizendo, né, quando Cristo recebeu o seu reino, né, e a respeito da sua volta, né, da sua vinda, né, que está predita tanto nos profetas do Antigo Testamento como do Novo Testamento, né. Agora fica-me a pergunta, né, vou repetir aqui novamente para o nosso pastor aqui, né? A gente tem um tempinho aqui, 4 minutinhos, dá para a gente poder conversar mais um pouquinho mais. Diante de tantos textos do Antigo Testamento predizendo, né, de vários profetas, né, embora ali que muitos citam
um detalhe, né? O outro profeta cita outro detalhe, né? No meio de um capítulo, né? Que pode passar despercebido, né? Mas assim, fica claro e evidente, né? Principalmente Isaías 53, né? Foi o primeiro capítulo apresentado aqui, né? Porque os judeus não aceitaram Jesus como o Messias, né? Como o enviado de Deus, né? Como aquele que viria de vir e morrer pelos seus pecados, né? Não aceitaram Jesus como o seu Senhor, né? Então, essa é a pergunta, é a dúvida, né? Não sei se o orgulho, né? Não sei se realmente eles têm outro tipo de interpretação das Escrituras Sagradas, né? Não, esse aí não é o Messias virá, porque se tem alguma, falta se cumprir isso, aquilo, outro, não, como é que o pastor responderia essa pergunta, né? E qual o conceito, né, que eles tomam para poder não aceitar Cristo como seu Salvador? Ok, pergunta muito boa, uma pergunta relevante. E nós temos algumas maneiras de tirar essa dúvida, né? Primeira delas, talvez aqui seja mais evidente, é que a maioria dos judeus, eles não aceitam a Cristo como sendo o Messias, como o Filho de Deus, porque eles entendem que essas profecias aí que a gente leu no Antigo Testamento, elas se cumprem na vida de Cristo em partes, né? A gente vê Uhum, que existem tipos de Cristo, né? Elias, uhum, um exemplo, Davi, ou seja, eles têm alguns aspectos do Messias, né? E Jesus, na visão do judeu, é mais um dessa linhagem, né? Que tem aspectos do Messias. Ele é um profeta. Tanto é que a gente vê nos evangelhos alguns judeus falando, lá vem o profeta, um profeta de Belém, o uhum. profeta. Para eles, ele até cumpre, né? Mas Até ele, Jesus fez essa pergunta, né? O que me dizem que eu quem eu sou, sou? né? Ah, diz que é Exatamente. Jeremias, Isaías, Isso, João Batista, exatamente. né? Então, na cabeça do judeu, Jesus é mais um profeta, mais um tipo de Cristo, mais algum que Mas não, chega perto, mas não é, digamos assim, que né? chega. Chega perto, mas não Pois é. é, né? O Messias virá ainda com poder e glória, né? Na cabeça dos judeus, pelo menos a grande parte deles, né? Existem, claro, judeus messiânicos que acreditam ali em Cristo e tal, né, como sendo o Messias, né? Uhum. Mas a grande maioria não Inclusive, eu entendem. conheci um rapaz que pertenceu à nossa denominação, né? Se tornou judeu, mas um judeu que acreditava no Messias, né? Então tem Em esse Jesus, né? tipo de judeus, né? Que Tem sim, né? Esse tipo de judeu. E também, Gleison, a profecia diz o seguinte, né? Jesus viria para os seus e os seus não o reconheceram. não Então, reconheceram. se os seus reconhecessem, a Bíblia talvez não teria escrito, né? Mas como a Bíblia está escrito que o povo de Deus não iria o reconhecer e que a aliança nova seria aberta a todos os povos, hoje Israel é todo que crê em Jesus, né? É Israel espiritual, é o É corpo de espiritual. Cristo, né? Então, a aliança está aberta a todos os povos. Uhum. Ô, pastor, e isso também leva a gente vê que o orgulho, né, dos judeus, né, por não ter É, aceitado, né, acho que para eles seria, não sei se humilhante, né, vergonhoso, né, ter aceitado Cristo, né, porque eles esperavam um Jesus que pudesse libertar, né, porque o Antigo Testamento fala da libertação, né, mas fala principalmente da libertação do pecado, né, do, exatamente. do pecado, né, então eles esperavam um Cristo que pudesse libertar de fato, né, do jugo dali da escravidão e da opressão dos romanos, né? Aham. Isso, assim, passou com eles, eles falharam, né, nesse quesito, né? E a gente pode estar correndo também o mesmo risco, né, de a gente ler as escrituras e não entender, né, as profecias de Cristo da volta de Jesus para esses últimos dias, né, os últimos tempos, né? Então corremos esse risco também, né? Sem dúvida. O orgulho, ele envaidece e ele cega, né? Aconteceu com os judeus, e se a gente lê a Bíblia a fim de termos informações, teologia, sem prática, nós estaremos também com o mesmo tipo de orgulho dos judeus, né? Uhum, Estaremos com a verdade, estaremos falando sobre a libertação através da verdade, mas de fato, nosso conhecimento teórico não é prático, né? Por isso que uhum, a gente vê Jesus na prática, praticando o evangelho, e ele falou: o reino de Deus já está em vós, né? Então, se a gente uhum. está aqui estudando a Bíblia, todos os pormenores do reino de Deus, mas não o vive esperando chegar, a gente está que nem um judeu, né? Vivendo os pormenores do reino, mas o reino chegou e eles não acreditaram. Então, esse é o grande Uhum. risco, né? Da gente ter teologia sem prática. Então, Deus nos chama a sermos não somente ouvintes, mas praticantes da palavra de Deus. E aí você, amigo ouvinte, você internauta, entenda que
a teologia sem prática ou a fé sem obras, ela é morta, né? Nós temos que entender e viver na prática o evangelho de Cristo, pois o reino está dentro de nós. Interessante, né? Aí diz que é o senhorio, né? Aí o senhorio do evangelho está dentro de nós. Jesus, ele habita no nosso coração através da influência do Espírito Santo. Muito bem, muito bem. Tem até mais coisinhas aqui para a gente falar, né? Mas o nosso tempo aqui esgotou, né? E como eu tinha falado desde o início aqui, antes de começarmos a abrir aqui o nosso programa, eu falei, não, pastor servidor, né? A gente chama, não, eu vou. E eu tenho certeza que a gente vai convidar novamente o pastor vai voltar aqui conosco, né? E vai poder estar compartilhando também dos conhecimentos aqui da palavra de Deus. E isso é sempre bom, né? Então, a gente tá para ocupar o passo dele, né, Grace? É verdade. Ou a gente vai soltar a última música e depois a gente volta só para a gente se despedir de vocês e fazer as considerações finais. Como diz a música aí, né? Cristo irá voltar, né? Agora a gente está dentro das profecias da volta de Jesus, né? A segunda vinda de Cristo aqui na Terra, né? Como o nome já diz, né? Adventistas, né? São pessoas que acreditam nas profecias da segunda vinda de Cristo, né? Então estejamos atentos nessas novas profecias para que a gente possa aguardar com esperança, né? Quero agradecer aqui a participação de Leandro. É um prazer a sua colaboração aqui com o programa. Até domingo que vem, se assim Deus quiser. Valeu, Grace. Até domingo, se assim Deus nos permitir. Obrigado, pastor, pela participação. Deus abençoe o senhor, a irmã Vitória e o bebê que está chegando, né? Amém. Deus abençoe vocês. E até o próximo domingo. E lembre-se, querido, aquele que há de vir virá e não tardará. Um abraço a todos. Muito bem. Valeu, Everton. Um abraço a todos vocês. Que Deus fique com todos e que possamos fazer um estudo ainda melhor semana que vem. Amém. Que possamos nos dedicar no meio dessa semana para refletir sobre o assunto de hoje. Amém. Kailane, um abraço, né? Até domingo, se Deus quiser. É isso. Pronto. E também o nosso pastor, muito obrigado, pastor, da sua presença aqui, para nós, satisfação imensa, né? E desde já a gente deixa o espaço aqui para quando o senhor quiser voltar aqui o nosso programa, estaremos sempre de portas abertas aqui. Eu que agradeço aí a oportunidade de estar falando com vocês, os ouvintes, rádio ouvintes, também os internautas, também meus amigos aqui da bancada do Escola Bíblica. Deus abençoe a todos, que esse ministério continue aí avançando para a glória de Deus. Amém? Eu quero orar com você, vamos fazer uma oração e nos despedir, mas lembrando que domingo que vem tem mais, meio-dia, mais um estudo aí da Escola Bíblica. Vamos orar, oremos. Eterno Deus, obrigado porque as tuas sagradas escrituras descrevem o Senhor desde Gênesis e vai até o Apocalipse. Amém. O Senhor é o autor das escrituras e nós acreditamos nelas e pedimos que possamos nessa semana praticar esses ensinamentos. Nos dê a tua paz, nos dê uma semana de vitórias em Jesus e que a cada instante possamos ser dependentes do Senhor e estar abertos aos ensinamentos que o Espírito está disposto a nos dar. Eu peço uma bênção por cada rádio ouvinte, os seus familiares, por cada internauta que acompanha nas redes sociais e que possamos, Senhor, na tua presença, aguardar a segunda visita do Senhor a este planeta. Amém. Essa visita será gloriosa e poderosa, pois o Senhor trará justiça e eternidade para aqueles que estão no Senhor. Nos dê tua paz, te rogamos essas bênçãos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Meu amigo, muito obrigado aí pelo convite. Valeu, Leandro. Tamo junto. É isso aí.